pessoal, bem-vindos ao nosso espaço de tranquilidade e cura, em que a nutrição é para o corpo e os florais são para a alma. Fazia um tempinho que eu não gravava vídeo aqui para vocês por conta de outros projetos, né? Estava finalizando um curso de nutrição para idosos e outro curso de cromoterapia, e em breve vou ter muitas novidades também para trazer vídeos novos para vocês. Mas hoje eu queria trazer um vídeo que, na verdade, é uma continuação de um vídeo que eu fiz há um tempinho atrás, que são os florais para os personagens de Bridgerton. Eu fiz esse vídeo logo que saiu a terceira temporada, em meados de 2024. Eu estava super ansiosa para a quarta temporada da série, né? E aí, quando saiu agora em janeiro e fevereiro desse ano, eu queria já gravar um vídeo para vocês. Pela correria, acabei não conseguindo no momento, mas depois de um mês, né? Antes tarde do que mais tarde, então, depois de um mês aí que saiu a quarta temporada, eu consegui gravar esse vídeo para falar sobre os principais florais que eu indicaria para os personagens principais dessa temporada, os protagonistas, e também, né, como se eles estivessem passando numa sessão de terapia floral. Só que lembrando aqui que a terapia floral, ela não é dessa forma como eu vou descrever aqui, né? Que eu vou observar comportamentos dos personagens e aí eu vou trazer florais específicos para trabalhar as questões que eu estou observando. Não. A terapia floral tradicional é quando o cliente vem até nós com seus desequilíbrios, suas dificuldades, questões que ele gostaria que fossem trabalhadas, e a partir daquilo que ele traz, seja em consulta presencial, seja num questionário, seja pela escolha intuitiva da imagem das flores também, né? Aí a gente consegue trabalhar uma fórmula floral especializada para ele, com os florais que vão trabalhar as questões que ele está precisando naquele momento. Só que aqui, como os personagens são fictícios e não estão passando, né, numa consulta de terapia floral, então eu vou falar pontos que eu observaria, florais que eu acho que poderiam ajudá-los para mostrar para vocês, porque às vezes a pessoa que está me assistindo aqui está passando por alguma situação similar àquela dos personagens, ou já passou, e aí precisa daquele floral também, então, para mostrar como é que a gente faz essa escolha super personalizada. E se você quiser a sua indicação de fórmula floral personalizada, é só agendar uma consulta comigo, que pode ser online ou presencial na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, ou até mesmo via questionário, caso você não queira fazer a consulta mesmo por vídeo, né? Então, também tem essa outra modalidade de atendimento. Vou deixar o link aqui para as consultas, né, para agendamento de consultas de terapia floral, de nutrição comportamental e também de cromoterapia, para caso alguém tenha interesse aí em agendar. Então, eu vou iniciar o vídeo sobre os florais para personagens de Bridgerton, sem mais delongas, sem mais enrolações, né? O Benedict é um personagem que já me encantou desde a primeira temporada, assim, eu comecei a assistir a série na terceira, mas depois eu voltei a assistir as temporadas anteriores, então pode ser que tenha algum spoiler, assim, da temporada atual. Vou tentar não ter, mas eu deixo um aviso para vocês da minutagem, caso tenha algum spoiler. Então, a questão principal dele é que ele está em busca da sua própria identidade. Então, ele não quer ser só o segundo filho da família, né? Não quer ser só conhecido como o segundo filho. Ele não quer ser só conhecido como um Bridgerton, ele quer buscar a sua identidade, a sua personalidade, buscar o seu propósito, aquilo que ele veio fazer aqui, né? O que que vai preencher a alma dele, como todos nós, né? Como muitos de nós, pelo menos. Então, um floral que eu pensei bastante para esse personagem, acho que tem tudo a ver com a trajetória dele, é o Wild Oat. O Wild Oat é um floral que eu já trouxe um vídeo aqui também, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais, mas o Wild Oat é o floral de bar do propósito, então ele vai nos ajudar a encontrar o nosso propósito, e seja o propósito, né, ele é muito mais do que só aquilo com que eu trabalho. Lógico que eu posso alinhar aquilo com que eu trabalho ao meu propósito, mas não necessariamente, por exemplo, para algumas mulheres, o propósito da vida delas pode ser mãe. Então, ela pode manter o trabalho dela ou não, mas ela tem esse propósito, tem esse desejo muito forte de ser mãe, e aí não tem nada a ver com o trabalho dela. Ou, por exemplo, uma pessoa pode ser um artista, que nem o Benedict da série, mas ele não precisa necessariamente ganhar dinheiro com isso, então, às vezes, ele trabalha
num trabalho CLT, vamos supor, e aí depois do trabalho ele constrói esse propósito, né, de seja pintura, artesanato, algum hobby que a pessoa tem, que aquilo preencha ela emocionalmente, né. Então o Wild Oat ele ajuda a gente identificar, né, a que direção nós devemos seguir. Então, ele é o floral que responde a pergunta para onde eu vou. Enquanto o segundo floral aqui que eu vou trazer para esse personagem, que é o Cerato, ele responde a pergunta quem eu sou. Então, é uma combinação muito poderosa, né, da gente ter nessa fórmula, o Cerato com o Wild Oat, para as pessoas que estão em dúvida sobre a própria identidade ou estão buscando o propósito. Porque o Cerato, ele vai ajudar o personagem, nesse caso, a identificar quem ele é, para além daquele sobrenome, para além daquela família, né? Então, um processo interno também de olhar para dentro com o uso desse floral, né? E ele é muito interessante, até em processos meditativos, para ajudar na meditação também, para a pessoa ter mais insights, então, para ela ter opiniões assim mais fortes, ela não duvidar tanto da opinião dela, não duvidar tanto de si, não pedir tanto conselho de outras pessoas, né? Então ela conseguir ter essa firmeza, tanto na direção para onde ela vai, que seria o propósito do Wild Oat, tanto a firmeza de quem ela é. O Benedict, por exemplo, firmar a sua identidade como um artista, né? Que foi trabalhado muito isso em temporadas anteriores. A gente vê também no final dessa temporada ele conseguindo fazer isso. Então, o Floral Cerato iria auxiliá-lo também bastante nessa questão, né? E o floral walnut? O walnut é um floral que ele ajuda todo mundo que está passando por algum processo de mudança, seja quebra de padrões, quebra de crenças. Então, por exemplo, ele está passando por um processo também de quebra de padrão e de crenças, inclusive crenças familiares, que ele está envolvido com alguém de uma classe social mais baixa. E isso não era comum naquela época em que se passa a série, né. Então, tem toda essa quebra das expectativas do que é esperado dele pela família, e o Walnut vai ajudar a apoiar esse processo de mudança para ele realmente ter essa certeza. Então a gente combinando o Walnut com o Cerato, com o Wild Oat, vai dar uma combinação super poderosa, né, para ele também. Então essa combinação de florais eu indicaria bastante. E até o Larch mesmo. O Larch, ele é um floral que vai ajudar ele a se expressar melhor, que em alguns momentos da série a gente percebe ele se expressando de forma ríspida, porque às vezes ele guardou muito para si alguns pensamentos, algumas questões, e aí quando isso sai, ele não consegue se expressar da melhor maneira possível, né? Mas assim também ajuda ele a conseguir se impor, impor os limites, impor em relação à sociedade, se impor em relação à família. Então, não só ele descobrir o propósito, descobrir quem ele é e lidar com esse processo de quebra de padrões, mas ele também conseguir se impor, conseguir sustentar as suas opiniões em relação a isso, conseguir falar quando algo incomoda ele. Então, vai trabalhar bastante chakra laríngeo, o Lars, né? Então, é muito importante para esse personagem também. E aí, esses 4 florais foram que eu escolhi para falar sobre ele. Agora eu quero trazer um pouquinho dos florais para Soul. Star of Bethlehem é o primeiro floral que eu queria trazer para Sophie, por conta do processo de luto com o pai dela, pela perda repentina do pai, que foi um processo de trauma também. Então, esse floral vai ajudar a gente a lidar com todos os tipos de trauma, sejam atuais ou sejam passados, né? Então, mesmo que você sofreu um trauma há 20, 30 anos atrás, esse floral vai ajudar você a ressignificar. Lógico, em conjunto com a psicoterapia, em conjunto com outras terapias integrativas, mas esse floral é muito especial nesse sentido. Para ela, eu também indicaria o Centauri. Centauri é um floral para as pessoas que têm dificuldade de dizer não, e muitas vezes acabam sendo mais submissas, acabam ficando mais sobrecarregadas, elas doam mais do que elas têm, acabam se dando muito para o outro, esquecendo de olhar para si. A Sophie, pela situação em que ela foi imposta pela madrasta, né, ela acabou virando uma pessoa mais submissa. Mas depois a gente vê que ela consegue transcender isso e também estar ali, né, pelos seus valores, conseguir perseguir aquilo que ela acha que é certo. Então, o Centauri também vai ajudar bastante. O Walnut também por todo esse processo de mudança que aconteceu na vida dela desde que o pai dela morreu até então, quando ela conhece o Benedict, né, e ela conseguir aceitar essa situação de
ter um relacionamento com ele, como que isso ia funcionar, conseguir também transcender as próprias crenças dela e a situação toda da sociedade, por eles serem de classes sociais diferentes. Então, acho que esse floral cabe para os dois, né? Porque é um processo de mudança muito grande. Qualquer escolha que eles forem tomar, vai acabar mudando tudo na vida para eles, né? Para melhor ou não. Então, para esse processo de crenças, de transcender padrões, o walnut é muito válido também para ela. E o floral chicory. O chicory é muito válido tanto pelo fato de que ela não conheceu a mãe, né? E tanto por essa questão de nutrição emocional mesmo, que ela não recebeu muitas vezes um carinho do pai, ela não tinha assim a ideia do que ele sentia por ela era maltratada, né, pela madrasta. Então, assim, para trazer essa questão de que eu me basto, né? Eu não estou buscando mais pelo externo. Lógico que é muito bom a gente ter pessoas queridas, estar com pessoas que a gente gosta, mas a gente saber que emocionalmente a gente se basta, que tá tudo bem, de ter esse amor próprio, né? Também. Então, a combinação dele com o Centauri, que eu falei que é o floral do alto valor, é muito importante, né, para ela. Então, esses 4 florais que eu queria trazer para a Sophie. E aí, queria que vocês deixassem aqui nos comentários também se tem outros personagens que vocês querem que eu faça essa análise, né, com o viés aí da terapia floral. Mas eu gostei bastante dessa temporada, ela tá entre as minhas favoritas. Eu ainda não sei se eu gostei mais da terceira ou da quarta. Deixa aqui também sua temporada favorita, o seu livro favorito da série. E o que que você achou? O que que você acha que os personagens poderiam trabalhar emocionalmente, que os florais podem ajudar? Então, lembrando novamente, pessoal, os florais não substituem tratamento médico, não substituem psicoterapia, não substituem o tratamento com qualquer profissional da saúde, tá bom? Eles são uma terapia integrativa e complementar, ou seja, eles complementam outras terapias. E eles não têm contraindicação, não têm efeitos colaterais e são seguros, né, para todas as pessoas. Só que o ideal é que você use a sua fórmula floral personalizada, que você tenha o acompanhamento de um terapeuta para ir modificando essa fórmula de acordo com os novos obstáculos que vão surgindo e com as questões que vão sendo transcendidas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui para mim. Isso faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entrega ele para mais pessoas. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.